E aí, tudo bem? Você está no Tecnorama, a teoria dos heróis. Chegamos no season finale de Falcão e o Soldado Invernal, com muitas pontas soltas, mas principalmente com uma sensação que neste último episódio as coisas poderiam ter sido diferentes. Não sei se você pensa como eu, mas se você quiser saber o que é, fica por aqui. Preparados? Então, bora! Segunda série da Marvel Studios na Disney Plus, e a gente pode falar que tem valido muito a pena. Porém, contudo, todavia, tem algo que ainda não está em sintonia para mim, e mais uma vez eu falo de oportunidades perdidas e de timing também. O grande problema em você inserir uma cena como a de John Walker matando uma apátrida lá no episódio 4 e com o escudo do capitão é deixar a gente pensar que depois dessa cena nada poderia ser maior. Para mim, como eu falei lá no review deste episódio, se terminasse ali, a série já estaria perfeita. Mas seguimos adiante com um ótimo quinto episódio, onde o final demonstrava que o bicho ia pegar de alguma forma. E de fato até pegou. Mas pra mim ficou uma sensação de tá bom, legal, é um bom episódio. E nada mais. Esse nada mais é meio complicado. O sentimento de água no chope é real pra mim. E aqui eu tô falando de algo que nas séries dificilmente vai acontecer. O tal do terceiro ato. O clímax de verdade já havia acontecido nos episódios anteriores. E aqui, o terceiro ato serve só pra gente teorizar sobre alguns futuros da série. Coisa que a gente já adora fazer, mas deixou a gente com o sentimento que talvez poderia ter sido diferente. E eu tô falando aqui de resoluções. Algumas delas poderiam ter sido bem mais exploradas do que foram. E aí eu pergunto, será que dá pra Marvel entregar mais pra gente do que ela já vem entregando? Ou será que é a gente que está indo em busca de algo que ela não vai nos entregar agora? Isso já aconteceu com WandaVision e para mim se repete aqui. Estou falando da Marvel ficar apenas do quintal da série e não entregar pra gente algo mais grandioso que a própria história que ela esteja contando. Tudo porque nos filmes a gente se surpreende muito mais. Exemplo clássico aqui. Sharon Carter é o mercador do poder mesmo? Ou será que não? Essa seria a maior revelação da série, algo que traria um impacto grande pela frente também. Ok, ela pode até ser, ela tem tudo pra ser, mas será que esse contexto dela tá legal pra gente? Você curtiu? Bom, na minha visão, apesar de ser bem explicado e com provas concretas de que ela seja mesmo o mercador do poder, isso pra mim destoa completamente do que ela era, principalmente devido ao seu histórico familiar, tão bem explorado pelo senador americano quando o governo concedeu seu perdão. Então a gente pode considerar a sua traição como um plot twist? Sim, afinal ela tem tudo pra ser. Uma pessoa normal não anda em Madripoor como ela anda, tão numa boa assim, sem chance. E Sharon pode até não ser a própria Sharon que a gente conhecia, como também uma Skrull. Eu sei que muita gente está pensando e teorizando nisso e faz todo sentido também. Se eu gostei de saber que ela é o mercador do poder, aí já é outra história. O sentimento de, tá bom, vai, deixa pra lá. Não me importo com isso, pra mim ficou muito grande. Simplesmente não dei bola, não rolou pra mim. Não rolou tanto ao ponto de eu achar que o mordomo de Zemo esse cara aqui que explodiu os apátridas. Nossa, eu vou passar vergonha agora. Eu falei, caramba, olha o mercador do poder aí. Eu não tinha lembrado desse tio. E eu aqui acordado 5 horas da manhã só pra ver a série. Tava ainda meio com sono. E enfim, eu nem lembrei desse cara. E detalhe que na próxima cena, a edição joga a gente lá para a barca. E quem aparece? Zemo. Então foi uma viagem total minha. É só o mordomo dele fazendo seu trabalho.
é só para vocês notarem como pensa a mente de alguém que espera além da conta. E sim, esse alguém sou eu. E até com a nossa amiga Val, eu esperava mais neste episódio. Mesmo assim, a construção do agente americano é realmente impecável na série. E o seu uniforme preto é digno de Vingadores Sombrios. Mas eu só achava que neste último episódio, a Marvel ia dar mais pistas pra gente, tanto em Vingadores Sombrios quanto em Thunderbolts. Só que até aqui tudo continua no ar. E Falcão também continua no ar, mas com um traje espetacular. E sem hesitar, dessa vez ele finalmente diz: eu sou o Capitão América. Pô, demorou, né? Aí sim, era disso que a gente estava falando, Sam. E apesar de seu esforço em salvar Carly, aqui não tinha mais jeito. E bom, mais um ponto para Sharon Carter como mercador do poder. Ela mata Carly e em seguida temos Sam com uma fala em rede nacional que é digna de Capitão América. Parece realmente que Steve Rogers tinha escolhido muito bem esse cara. Frases importantes que mais uma vez botam dedo na ferida do racismo e também na política externa americana. Tudo bem, a gente está falando de um caos global que ainda não vivemos no mundo inteiro, mas com conflitos e analogias que a gente já viu em relação à crise dos refugiados, a fala de Sam cai como uma luva aqui. E isso mexeu demais com a Zaya Bradley também, e a gente viu que ele finalmente se sentiu representado por Sam nestas falas. Este é o maior poder de Sam na série, e quem sabe até no futuro do MCU. Se for para Sam continuar dando essas lições pra gente, o MCU só tem a ganhar. E como caiu bem esse traje pra ele, ficou incrível realmente. E a homenagem à Zaya, mesmo que sendo tardia, foi muito emocionante e verdadeira por parte de Sam, que teve que convencer o governo americano a abrir este espaço no Museu do Capitão. Claro, muito mais do que merecido, mas deixa a gente com uma dúvida imensa. Afinal, como será a construção do Patriota? E será que ele chega somente no filme dos Jovens Vingadores? Eu confesso que esperava um pouquinho mais aqui. Baseado com o que a gente viu com Tommy e Billy na última série, bom, faltou uma coisinha aqui. Mesmo assim, mesmo a gente querendo um pouquinho mais de resoluções aqui e ali, Falcão e o Soldado Invernal é uma excelente série que pavimenta muito do futuro político das nações após o blip. Expectativas vindas de nós fãs sempre vão existir, mas uma coisa é fato: não espere inserções importantes nas próximas séries, porque eu acho que não vai rolar, e sim, apenas pontos de ignição. Não que isso seja ruim pra gente, mas principalmente, eu tô falando por mim agora, eu preciso conter mais minhas expectativas. Com as séries, a tendência da Marvel é ficar no seu quintal. O que aparece nos trailers é o que vai rolar e nada mais. Talvez alguma surpresinha aqui e ali, mas algo grandioso? Depois dessa série, eu acho que não. Não espere grandes personagens surgindo do nada, porque se a gente lembrar da série de Wanda, bom, ora Mephisto, ora Keaton, depois o tal engenheiro que seria Reed Richards e demais exemplos bizarros que eu nem vou comentar. A gente mandou mal pra caramba, mas tudo bem. Em Falcão e o Soldado Invernal, vários nomes também surgiram, até mesmo ele, Wolverine, só por causa de Madripoor. Então vamos com calma. A gente tem que entender que a pegada da Marvel nas séries não vai ser essa. E o motivo é muito mais grandioso: cinema. Não há como negar a importância desse gigante chamado cinema. Gigante este que vem junto com bilhões de dólares em bilheterias, coisa que devido à pandemia a gente sabe que zerou no mundo inteiro. Ou seja, espere grandes arcos, personagens e revelações somente na tela grande.
E tudo bem com isso, mesmo as séries da Marvel demonstrando até aqui serem uma extensão super fiel do que já acontece nos filmes, o grande lance em relação a roteiro, na boa, ainda vai tudo pro cinema. Não que a série seja ruim, pelo contrário. Como base, tanto WandaVision como o Falcão e o Soldado Invernal estabelecem novos conceitos pra gente. Novos conceitos em relação a personagens e pavimentam também muito do futuro do MCU. E se a gente considerar as séries da Marvel como um plus, eu acho que a gente está literalmente no céu. A qualidade é absurda e não dá para comparar com outras séries de ação que estão rolando por aí. Só Falcão e o Soldado Invernal foi responsável por abrir muitas frentes pra gente. Vingadores Sombrios, Thunderbolts, um pouquinho de Invasão Secreta, Jovens Vingadores e também uma série que se encaixa perfeitamente aqui. Se você não lembrou de Armor Wars, eu tô aqui para lembrar para você. Nosso amigo James Rhodes já apareceu no primeiro episódio e sua ligação com o governo americano é ali, 100% voltado ao esquema político americano. Falcão e Soldado Invernal é só uma amostra do que a Marvel tá pensando em fazer. E eu tenho certeza que as próximas séries seguirão este caminho. Falcão e o Soldado Invernal é uma série muito digna, mas com um ápice que antecede o final. Tudo bem, a gente já entendeu, mas como eu disse, não custa lembrar. Esta cena é a marca da série. Depois disso, o que viesse pra gente seria 100% lucro. E foi o que aconteceu. Nada mais importava devido à simbologia dos fatos e toda a discussão que foi gerada depois disso. E assim, John Walker e esta cena já ficam imortalizados como uma das mais chocantes e marcantes cenas da história do MCU. Bom, meus caros, agora o papo é com você que tá aí. Quem acompanhou todos os reviews, o meu muito obrigado. Eu sei que tô devendo análises de Shang-Chi, voltar a falar sobre Eternos, os novos trailers de Loki e Viúva Negra, mas não custa lembrar. Eu tenho meu job fora daqui e eu tenho que honrar com ele. Foi mal, sério. No futuro, quem sabe eu não consiga fazer mais pelo canal. De verdade, é o que eu mais quero. Mas por enquanto, seguimos desse jeito. E claro, contando sempre com a sua participação aí do outro lado. Por isso, fala pra mim o que você achou do último episódio e também da série no geral. Eu curti demais. E você? Deixa sua opinião, que é muito importante também. E é isso, deixe o seu like e o seu comentário, espalhe a palavra porque este é o Tecnorama, a teoria dos heróis. Eu fico por aqui, um abraço, até mais.